Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Quanto custa abrir uma janela no espaço? SpaceX. Back at home, we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world. Parece um mundo perfeito visto do espaço. Não fossem, claro, todas as imperfeições que estão lá embaixo. Ver a Terra a partir do espaço é o que se diria uma visão sem preço. Mas tudo tem um preço. E este foi tão elevado que o multimilionário norte-americano Jared Isaacman nem sequer quis revelar publicamente quantos milhões gastou para financiar a missão que o fez entrar para a história. Foi o primeiro homem que não pertence a um programa espacial de um país a abrir uma escotilha no espaço e a espreitar para fora da nave. O custo estará na casa das centenas de milhões de euros. A missão foi levada a cabo pela SpaceX, do empresário Elon Musk, e representa mais um marco na exploração privada do espaço. Que avanços é que esta missão trouxe e o que é que promete para o futuro da exploração espacial? Vou falar com José Augusto Matos, astrónomo e divulgador científico. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de sexta-feira, 13 de setembro. Bem-vindo, José Augusto Matos. Olá, João. Nós os dois não assistimos à missão Apollo 11, que colocou o primeiro homem na Lua, com muita pena nossa, não é? Ainda não éramos nascidos, mas em compensação estamos aqui a assistir a uma nova era da exploração espacial. Mais uma vez o passo foi dado pela SpaceX, do Elon Musk. Falemos desta missão, a Polaris Dawn. Que nave é esta que foi usada? Tem diferenças para as anteriores da SpaceX? A nave que foi usada nesta missão é uma nave que a SpaceX já usa há vários anos, é chamada Crew Dragon. E é a nave que tem sido usada para missões orbitais, nomeadamente à Estação Espacial. Só que esta missão tinha novidades. E uma novidade que estamos hoje a falar era o facto de haver uma saída espacial. E por essa razão, a nave teve de facto que ser adaptada. Ou seja, o fecho, a entrada que a nave tinha à frente, que era habitualmente usada para atracar na estação espacial, foi modificada para que os astronautas pudessem, digamos, sair por essa porta, por essa entrada. Essa foi uma, de facto, das modificações. Depois também, a própria nave em si teve algumas alterações interiores, porque, como nós vamos ver, a nave teve que ser toda despressurizada, portanto teve que ficar em vácuo internamente, para que os dois tripulantes pudessem, de facto, sair um pouco da nave e pudessem, de facto, fazer essa saída espacial. Portanto, como ela não tem câmara de descompressão, também tinha esse aspecto. Portanto, houve aí algumas modificações para permitir, no fundo, esta operação que foi concretizada hoje. Portanto, e quantos astronautas vão a bordo da nave? Porque a missão ainda continua, não é? Exatamente, é uma missão de 5 dias, ela foi lançada na terça-feira passada, e temos 4 astronautas a bordo. Podemos dizer que são 4 astronautas comerciais ou privados, como agora se diz. E de facto este projeto faz parte de um projeto privado feito com o protagonista principal, que é o Jared Isaacman, e de facto ele fez um contrato com a SpaceX para desenvolver 3 voos tripulados. Este é o primeiro, nos próximos anos haverão mais 2, e portanto é de facto um projeto privado, daí que nós podemos dizer que os astronautas também são privados, digamos assim. Sim. Falávamos há pouco, então, dessa questão da despressurização, não é? Portanto, tirar todo o oxigênio dentro da nave, no fundo da cabine, não é? Torná-la num vácuo como o espaço. Neste caso, como referia, não há uma câmara de despressurização. Como é que o processo então funcionou? Demorou ainda algum tempo, não é? Sim, de facto, aqui neste caso é um processo que implica que toda a nave perca o ar que está dentro dela. E o que é que vai acontecer? É que também a nave, a atmosfera que está dentro da nave não é exatamente uma atmosfera de oxigênio puro como acontece dentro dos fatos. Os fatos de facto têm essa situação, a nave não. E portanto o que eles fizeram agora nas últimas horas antes da saída espacial, no fundo,
eles foram reduzindo a pressão dentro da nave, foram também aumentando parcialmente a presença de oxigênio dentro da nave, porque o oxigênio, de certa forma, vai expulsar o azoto que também lá está, porque Sim. a mistura do ar é azoto e oxigênio dentro da nave, e portanto essa pressão foi descendo, e depois então sim, eles foram-se habituando a essa nova atmosfera ainda a respirar dentro da nave, e depois mais tarde então, nos preparativos para a saída espacial, eles vestiram os fatos pressurizados que eles costumam usar, e que este fato, enfim, também é um fato adaptado a esta missão. Exato. E começaram a respirar o oxigênio de dentro do fato. E depois a nave lentamente acabou por ser, todo o ar que estava dentro dela, acabou por ser retirado para ela ficar em vácuo, para depois ser possível então abrir a tal porta e estar em contacto com o espaço exterior. About just short of an hour, it's been 52 minutes since they started the EVA onto the internal suit, providing the environment for them to breathe, live, temperature control, all that sort of stuff. Falemos também dos fatos. De facto, são um pormenor importante desta missão. Os fatos espaciais foram desenhados e desenvolvidos especificamente para esta missão, não é? Para poderem sair fora da nave, não é? São fatos de atividade chamada extraveicular. Ora, a SpaceX já nos habituou a fatos muito diferentes daqueles fatos tipo boneco Michelin, vá lá, que nos habituámos a ver há muitos anos dos astronautas do antigamente. Desta vez foram estreados estes fatos novos. Qual é a diferença ou os avanços que trazem? De facto, a grande novidade desta missão foi a estreia deste fato espacial, porque foi a primeira vez que a SpaceX estreou um fato que permite saídas extraveiculares, ou seja, permite que de facto o astronauta esteja em contacto com o espaço exterior. Este fato foi um desenvolvimento do fato que a SpaceX já tinha, que era um fato pressurizado, que era usado nas missões tripuladas, à Estação Espacial nomeadamente, mas é de facto um fato que tem mais proteção, ou seja, ele consegue de facto estar no espaço exterior, e a esse nível tem que estar mais protegido, ou seja, do ponto de vista térmico, nomeadamente, e portanto tem que ser um fato mais resistente. E depois também é um fato que, em termos de tecnologia, é muito interessante, porque, por exemplo, o capacete já tem um head-up display, no fundo, uma tela transparente, que permite ver informações, por exemplo, da pressão, temperatura, umidade, sem obstruir a visão do astronauta. E, portanto, já é quase ficção científica, não é? Vemos nos filmes de ficção científica. Exatamente, faz lembrar um pouco isso, é verdade. E depois também, eu acho que aqui há um aspecto que nós temos que salientar, que é, ao ter estreado este fato, no fundo a SpaceX mostra que tem capacidade para fazer saídas espaciais de uma nave, não é? Neste caso. E sendo assim, este fato, que vai ser agora com certeza aprimorado, não é, para futuras missões, mostra que a empresa tem capacidade tecnológica para fazer estes fatos e para os usar com sucesso, porque também nesta missão há esse facto que ele foi usado com sucesso a primeira vez. E, portanto, isto também é um bom sinal para a empresa e é um sinal que ela no futuro poderá, por exemplo, em missões lunares ou até em missões marcianas, de facto ter aqui uma capacidade própria de fabricar fatos. E o que de facto continua a impressionar é que, como referíamos, é mais resistente, mas continua a ser um fato, pelo menos a olho nu, muito fino, não é? Pelo menos... Sim, é verdade. De facto, ele, como é uma evolução do outro que eles usavam já nas missões tripuladas, Exato. Eles aqui, o que é que eles fizeram, como eu há pouco referia, foi tentar protegê-lo, no fundo, ou seja, ele tem uma armadura feita de tecido, não é? E depois também tem, obviamente, a capacidade de permitir que o Jota se consiga mexer, porque digamos que o astronauta para se mexer dentro de um fato destes não é fácil. Aliás, ele tem uma pressão e usa oxigênio justamente para ter uma pressão interna mais baixa que o habitual, e desse ponto de vista ele tem de facto estar, vamos lá ver, além de proteger o astronauta do espaço vazio, do espaço exterior, também tem que dar ao astronauta alguma mobilidade, em termos de movimentos do próprio corpo do astronauta. E ele aqui também conseguiu isso, e portanto eles mostraram nesta caminhada que foi feita, mostraram que o facto funciona, e desse ponto de vista, como eu dizia,
é muito interessante porque mostra que a empresa tem capacidade para fazer este tipo de fatos e consegue produzi-los e ter sucesso na sua utilização. I know to the untrained people, you guys don't know that much about space. It's like, oh, you just poked his head out. What's the big deal? That is an incredibly dangerous thing to do. 2 dos astronautas chegaram a sair da cápsula, os outros 2 ficaram sempre no interior, mas não foi propriamente um passeio espacial completo, certo? Ou seja, nunca saíram totalmente da Dragon Crew. Corretíssimo. Ou da Crew Dragon. Exatamente, ou seja, esta saída é feita com o astronauta preso numa estrutura que está nessa entrada da nave, e no fundo esta saída também nunca seria provavelmente uma saída muito para fora da nave, porque aqui a ideia era experimentar o fato, ou seja, estando o fato em contacto com o espaço exterior, saber se o fato funcionava bem, se tinha problemas. No fundo era uma experiência relativamente à questão do fato, e sendo assim não era necessário arriscar muito. E, portanto, eles ao terem, os 2 que estiveram cá fora a espreitar, vamos assim dizer, ao terem estado presos à nave, de facto, mostraram que o fato funcionava sem arriscar muito, porque realmente, como era a primeira vez, é também preciso ter cuidado e, digamos, não arriscar muito neste tipo de experiências, vamos assim dizer. Esta missão, de resto, estabeleceu vários recordes. Para além de ser o primeiro passeio espacial privado, em termos de distância, pelo que percebo, foi muito acima daquilo que é a órbita da Estação Espacial Internacional, por exemplo, e desde o programa Apollo 11, que falávamos na abertura, que já não íamos tão longe no espaço, certo? É verdade, ou seja, esta nave também mostrou aqui uma coisa interessante, que é, além de ter a capacidade de operar em órbita, como já tinha acontecido no passado, porque é uma nave que já tem alguns anos de operação, mostrou também que é capaz de ir mais longe do que uma nave normal desta categoria. E de facto ela conseguiu estabelecer um recorde orbital, ou seja, chegou aos 1400 km de altitude, e como tu referias, de facto a estação espacial está numa órbita muito mais baixa, e desde as missões Apollo que não tínhamos humanos tão distantes da Terra, e isso de facto aconteceu com esta missão, e portanto aí também há que salientar esse aspecto curioso no fundo, e que mostra a capacidade que a nave tem de operar em órbitas mais elevadas. Esta saída espacial, no entanto, foi feita numa altitude mais baixa, na casa dos 700 km, o que mesmo assim também foi novidade, porque até hoje praticamente não tinha acontecido um astronauta espreitar para o espaço exterior a uma altitude tão elevada como foi o caso desta saída. Mas de facto a nave é uma nave muito interessante e também é para a SpaceX uma vitória, porque mostra que tem uma nave capaz não só de operar em órbita baixa, mas até de conseguir fazer voos mais distantes e conseguir de facto fazer órbitas mais longas em torno da Terra. Já regressamos à conversa com o astrónomo e divulgador científico José Augusto Matos. Na segunda parte vamos falar também do que serão os próximos passos na exploração espacial e no turismo espacial. Estamos de regresso à conversa com José Augusto Matos. Ora, mais uma vez é a SpaceX a fazer a história. Isto mostra que a empresa de Elon Musk está, para usar também a linguagem, enfim, um pouco do espaço, muitos anos-luz à frente das outras neste campo da exploração espacial, não? É verdade, e acho que a comparação está muito bem feita, porque a SpaceX, neste caso, mostra que é capaz de fazer missões que até hoje não tinham sido feitas nestes moldes que nós estamos a assistir. E, nomeadamente, eu acho que por estes dias, depois do que aconteceu com a nave Starliner da Boeing, que esteve na Estação Espacial há poucos dias atrás e que regressou na passada sexta-feira sem ninguém lá dentro, deixando os seus tripulantes na estação até fevereiro, e que vão, no fundo, ser, de certa forma, resgatados por uma nave da SpaceX, o que também não deixa de ser curioso. O que é irónico, não é? Um pouco cómico. De facto, a SpaceX, com esta missão, mostra que é capaz de desenvolver missões mais complexas. Mostra também que tem uma nave tripulada, nesse caso a Crew Dragon, que é uma nave bastante capaz, bastante versátil, no fundo pode ser adaptada, por exemplo, a este tipo de missão com uma saída para o espaço exterior. Sim. E eu acho que isto, para o currículo da SpaceX, estes sucessos atingidos são ótimos
e dão uma grande credibilidade à empresa. Não só na questão da nave, na questão do fato, já não falo na questão do lançador, do Falcon 9, que foi usado nesta missão também, e também queria aqui um aspecto bastante interessante que nós podemos falar rapidamente, que é esta missão é uma parceria privada entre a SpaceX e um milionário americano, e isto mostra que a SpaceX tem capacidade de desenvolver estas missões com parceiros privados, ou seja, investidores que de facto tenham dinheiro e que queiram desenvolver voos tripulados com a SpaceX, têm aqui de facto um excelente parceiro e um parceiro credível. E portanto eu acho que isso também será uma vertente que a SpaceX no futuro irá aproveitar, porque realmente mostrou com esta missão que é um parceiro confiável e credível. Este é de resto mais um grande salto no turismo espacial. Quais é que poderão ser os próximos passos no futuro? Sendo que penso que há uma coisa que deve ser certa durante bastante tempo, é que deve continuar a ser algo apenas ao alcance de multimilionários, não é? Como falávamos. Este tipo de turismo orbital, e eu aqui até diria que aqui nós não estamos propriamente perante uma missão turística, mas sim uma missão comercial e privada, portanto é um pouco mais do que isso. Mas este tipo de missões comerciais, vamos assim dizer, de facto, com este programa que neste momento está a decorrer e que vai ter mais 2 voos, nomeadamente o último voo daqui a uns anos, que será já com a nova grande nave da SpaceX, que é a Starship, mas de facto, este tipo de voos comerciais, temos aqui uma porta aberta que se desenha e que vai ao encontro daquilo que eu há pouco referia. Ou seja, a SpaceX é de facto um parceiro credível, e os investidores privados podem apostar nesta empresa para desenvolver voos tripulados orbitais. E sendo assim, de facto, há uma porta aqui nova que se abre. A questão do turismo, eu diria também que há outros, enfim, obviamente outros concorrentes no setor, há outras empresas a trabalhar nesse setor. Se nós estivermos a falar do turismo suborbital, que atualmente a Virgin ou a Blue Origin fazem, são preços mais acessíveis, não estamos a falar destes valores, mas no caso deste programa Polaris, nós estamos a falar de centenas de milhões de dólares. Nós não sabemos os valores exatos, mas, por exemplo, o nosso caríssimo milionário, que também está nesta missão, já em 2021 tinha estado também numa missão tripulada, numa Crew Dragon, e na altura falava-se que teria pago à volta de 200 milhões de dólares. Portanto, se cada um destes 3 voos que agora estão programados for mais ou menos dentro desse valor, estamos a falar de qualquer coisa na casa de 600, 700 milhões de dólares para um programa destes. Mas, de facto, eu acho que essa é das grandes novidades, que é os voos comerciais são possíveis, com privados neste caso, e, de facto, desde que haja um bom investidor, é possível fazer voos tripulados e, portanto, isso abre as portas, no fundo, a empresas que queiram desenvolver, empresas não só, até mesmo agências espaciais que queiram pagar, enfim, que queiram desenvolver voos tripulados com a SpaceX. Há aqui também uma curiosidade em relação a esta missão e ao contexto atual, é que nunca tivemos, ao mesmo tempo no espaço, tantos astronautas, não é? Juntar estes 4, há outros 12 na Estação Espacial Internacional, outros 3 na Estação Chinesa. Isto é também uma prova, de facto, do grande ressurgimento que teve nos últimos anos este investimento no espaço, que, enfim, durante décadas, depois da Apollo 11, arrefeceu um pouco e agora está, de facto, fruto também do investimento privado a ter aqui um novo impulso. Sim, é verdade que esse recorde que acabaste de referir, que é de facto um recorde também assinalável, nunca tivemos tantos astronautas ao mesmo tempo em órbita da Terra. Ele, no fundo, acontece por várias razões. Por um lado, é verdade, temos estes operadores privados que estão neste momento a fazer voos tripulados e, portanto, permitem que existam astronautas em órbita terrestre, como acontece com esta missão Polaris. Depois também temos novas potências espaciais como a China, que estão cada vez mais a ganhar visibilidade e que, no caso chinês, tem uma estação espacial, o que também, enfim, é algo que vem trazer mais voos tripulados e mais astronautas em órbita. E depois temos a nossa velhinha estação espacial, que qualquer dia vai ser desorbitada, portanto vai sair da órbita terrestre, mas que também tem grande capacidade em termos de voo tripulado. Mas eu diria que esta conjunção, ou seja, novas potências espaciais, os operadores privados,
e a nossa velhinha estação espacial que ainda continua a funcionar e que continua a ter as frotas de órbita terrestre. Mas, de facto, é uma era, eu diria, bastante interessante a exploração orbital e do voo tripulado, e desse ponto de vista podemos dizer que nunca tivemos tanta atividade espacial em órbita como neste momento. De facto, há aqui uma novidade histórica, vamos assim dizer. E depois também há outro ponto importante, é esta missão, como referimos há pouco, da Polaris Dawn, vai muito para além, obviamente, do turismo espacial. Aliás, vão ser feitos também há alguns testes. Este é mais um de muitos, mais um pequeno passo para se começarem também a testar ferramentas para viagens espaciais mais longas, não é? Não só a questão dos fatos, mas também o comportamento, não é, do corpo humano nestes ambientes. Sim, é verdade. E esta missão comercial, apesar do seu caráter comercial que nós temos aqui estado a salientar, é uma missão que também tem uma parte científica. Foram feitas experiências a grande altitude, portanto, já em zonas onde há mais radiação, onde há mais partículas energéticas à volta da Terra, para tentar perceber como é que essa radiação afeta o corpo humano. Foi também testado um sistema de comunicação laser, um sistema mais rápido que transmite mais dados com os satélites da Starlink. Portanto, há aqui de facto uma série de experiências que podem ser feitas nesses voos comerciais, e por isso é que eu há pouco dizia que nós, com estes operadores privados, neste caso a SpaceX, porque a SpaceX neste momento é, vamos dizer, o único operador privado que tem capacidade orbital e, portanto, consegue ter naves orbitais à volta da Terra, abre aqui uma porta nova que pode ser explorada, porque se nós quisermos mandar uma experiência numa nave destas, uma experiência, digamos, que seja importante a nave estar em órbita, por exemplo, ou desenvolver outro tipo de atividades, temos de facto aqui um bom parceiro para fazer esse tipo de missões, e portanto desse ponto de vista há aqui também essa novidade que é interessante, e portanto vamos ver se nós, já agora partilhando contigo, se nós arranjamos dinheiro e se podemos mandar qualquer coisa lá dentro, aproveitando a oportunidade. Obrigado, José Augusto Matos. Foi um gosto, João, até à próxima. José Augusto Matos é astrónomo e divulgador científico. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Pedro Oliveira e Mariana Sousa Aguiar. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom fim de semana.